Olá, queridos, tudo bem? Como vão vocês? Eu vou bem, aqui em casa estamos bem. E olha só, gente, estamos começando o módulo 10. Uhul, né? Primeira aula do módulo 10. A visão da Igreja Embaixada. Esse módulo, ele reúne a visão da Igreja, né? Especificamente a visão da Igreja Embaixada. E eu quero adiantar para vocês que visão, né, é, em poucas palavras, o lugar aonde se quer chegar. Como nós queremos estar, né, daqui a algum tempo. O que desejamos obter, conquistar, né, daqui a algum tempo. Ok? Essa visão, a visão da Igreja Embaixada, foi dada ao pastor Maico e a sua família, em 98. E quando a gente olha assim, hoje a Igreja Embaixada, com próximo aí de 10 mil membros, né? A gente pensa assim, nossa, mas não foi sempre assim, né? Houve um tempo em que pastor Maico, pastor Adriane, era quem ministrava as escolas, era quem formava os líderes, era quem ministravam todos os encontros, todos os cultos, né? Essa família ralou muito para chegar aonde chegou. Como eu não sei se eu já disse, mas se eu não disse eu vou dizer, né? A Igreja Embaixada começou na sala de um apartamento com não mais de 15 pessoas, em 1998. Veja bem, né? E hoje ela é um celeiro de pastores, né? A gente vê constantemente, né, durante o ano, né, e cultos especiais, onde são ungidos novos líderes, onde são ungidos novos evangelistas e novos casais de pastores. Amém, né, gente? É uma igreja onde os membros, né, têm a possibilidade de crescer espiritualmente. Amém? Vamos iniciar então. Tudo começa com uma visão, né? A visão, no caso, foi dada por Deus, né? Uma visão para uma denominação, para uma igreja, ela é dada por Deus a um homem específico. E ela é ministrada sobre esse homem ou sobre esse pequeno grupo de pessoas pelo Espírito Santo. Ela é uma visão própria para essa igreja, para aquela denominação, e ela tem objetivos específicos. Deus é muito claro. Deus coloca, né, toda a provisão, seja ela espiritual, seja ela material, seja ela humana, né? Deus vai dando vai suprindo toda a necessidade para essas pessoas alcançarem a visão que Ele mesmo colocou no coração delas. Os objetivos da Igreja Embaixada são muito específicos e são principalmente esses três que nós temos aqui, ó. O primeiro é ganhar vidas e consolidá-las. Ganhar vida não é só trazer para a igreja, tá? Ganhar vida é acompanhar essa vida, tá? Ela precisa, essa pessoa, né? Ela precisa não apenas comparecer a cultos ou AGRs, né? Ela precisa também ser batizada, ela precisa também fazer as escolas, né? Ela precisa crescer espiritualmente. Isso é a consolidação, tá? Então nós temos aí nós que já somos membros, né, velhos na igreja, precisamos ganhar as vidas e acompanhar, tá? Até que elas fiquem firmes, consolidadas. Amém? É nosso papel também desenvolver o nosso potencial. Sabe? Eu ganho vidas, trago essas vidas, ajudo essas vidas a crescer, mas não posso esquecer de mim.
eu tenho que desenvolver o meu potencial ministerial. Eu tenho que saber qual é o meu chamado, tá? Então, a igreja como um todo, quando eu cresço, a igreja como um todo cresce. Estão entendendo? Quando os membros da igreja, porque a igreja não é a sede, né? Ou a igreja não é a construção, o templo. A igreja são as pessoas. Então, quando as pessoas crescem, né? A igreja como um todo também expande, tá? Em todas as áreas, né? Nós esse ano temos uma palavra de prosperidade sobre a nossa vida, né? Prosperidade sobre os membros da Igreja Embaixada. Então, olha só, a gente traz vidas novas, acompanha essas vidas, cresce juntamente com elas, né? A igreja expande e tem a possibilidade de abrir novas igrejas, né? Como a Igreja Embaixada já abriu em Itajaí, aqui em Itapema, lá em Florianópolis, em Camboriú, vários núcleos distribuídos pelos bairros de Balneário Camboriú, ok? E de Camboriú também, né? Então, um pouquinho da nossa história, eu até já falei, né? A igreja foi fundada em 98, né? E a sua sede principal, a primeira, é em Balneário Camboriú, todo mundo sabe, lá na 1950, né? Pertinho da 4ª Avenida. Desde 2007, ela tem se expandido e aberto novas igrejas, né? Como as de Itapema, Florianópolis, Itajaí, como eu já mencionei, né? A Igreja Embaixada do Reino de Deus tem como presidentes o pastor Michael, que é seu fundador, e a pastora Liana, sua esposa, tá? E atualmente são auxiliados por uma equipe de pastores. Nós temos uma organização dentro da Igreja Embaixada, né? Nós possuímos 7 ministérios evangelísticos, né? Vocês conhecem, é o Ministério de Homens, Mulheres, Jovens, Jovens Adultos, Adolescentes, Infantil e de Casais. Então, a gente já tem esses 7 aqui na Igreja Embaixada de Itapema, né? Todos eles funcionando apesar do Covid-19, né? Existem os ministérios de apoio. Vou falar de alguns que tem aqui em Itapema, mas também vou mencionar os que tem na igreja sede, ok? Nós temos o Ministério de Ensino, né? Que tem como prioridade auxiliar cada membro a crescer. Só se cresce estudando a palavra, conhecendo a palavra, não tem outra forma para crescer espiritualmente. E as escolas, né, que pertencem ao Ministério de Ensino, são uma alavanca para esse crescimento. Existe o Ministério de Adoração, né? São pessoas escolhidas para serem levitas, tá? Trabalham no louvor, na dança, em coral e teatro, né? A embaixada, não sei se ainda tem tudo isso, mas já teve. Né? Já tive a oportunidade de ver teatros muito bem elaborados, né? Coral, em cultos de Natal, por exemplo, ou de Páscoa. Nós temos também o Ministério de Consolidação. Esse ministério também está presente aqui em Itapema, né? São pessoas que estão dispostas a ajudar, né, todo novo convertido. Então, indicando, né, o GR, né, ou fazendo um atendimento pastoral, ou realizando uma visita em casa, ou um telefonema. Nós temos aqui também o diaconato, né, que é um ministério que atua especificamente em cultos e encontros. O Ministério de Intercessão, que agora a gente também já tem aqui na Igreja Embaixada, que é um ministério que funciona como um escudo de proteção, né? Esse Ministério de Intercessão é um ministério de oração. As orações são constantes nesse ministério, né? A pastora Zuleide, que é a mãe do pastor Maico, lembrei o nome dela, né? Ela é a primeira intercessora dessa igreja. E nós temos aqui bastante desenvolvido, melhor até
que em outras igrejas, em outras sedes da Igreja Embaixada, que é a assistência social, que realiza o apoio social a famílias da igreja ou não, né? A igreja não escolhe quem vai ajudar, tá? Por isso é muito importante que cada membro da igreja leve de vez em quando aquilo que pode dar, né? 1 quilo de algum alimento, se pode um pouco mais, 2 quilos, 3 quilos, se pode um pouco, uma cesta básica, né? A igreja tem tido muita necessidade nesse tempo de Covid-19. Além desses ministérios, existem outras ferramentas, como, por exemplo, os encontros, né? Esses encontros são retiros tremendos, quem já fez sabe, né? Quem não fez precisa fazer. Se existe alguém aqui nessa turma que ainda não fez, né? Não perca o próximo, tá? Esse encontro, ele tem sido feito atualmente no âmbito urbano, quer dizer, dentro da própria sede aqui em Itapema, né? Num final de semana, um sábado e um domingo, tá? Mas ele também pode acontecer retirado da cidade, né? Num lugar específico escolhido pela equipe de organização, tá? Existem os cultos de celebração, que aqui em Itapema são realizados 3 cultos semanais de celebração, desculpem, né? Que é no domingo nós temos o culto da família, em 2 horários, às 10 da manhã e às 19, e o culto de quarta-feira às 20 horas da noite. Mas fora esse culto de celebração, pode haver também culto específico para jovens, para casais, para homens e mulheres. Atualmente a gente está fazendo os macro GRs, né? Iniciamos os macro GRs agora no mês de junho, né? E tem sido uma bênção. As escolas, existem muitas escolas dentro da Igreja Embaixada e elas são dirigidas pelo Ministério de Ensino, tá? A finalidade principal é crescer no conhecimento da palavra de Deus, promover o crescimento de cada membro da igreja na palavra de Deus, sabe? Promover o crescimento e o conhecimento na palavra. Mas também deseja promover no coração do membro da igreja o serviço, tá? Tanto o serviço nos cultos, nos encontros, quanto o serviço nas escolas, né? E nos GRs. Nós, do Ministério de Ensino, costumamos chamar essas 3 principais escolas, de escada do conhecimento ou escada do sucesso, tá? Então, você começa na escola de princípios, são 10 módulos, passa para a escola de servos, são 5 módulos, e depois para a escola de líderes de GR, que são mais 5 módulos. Qual é a intenção aqui? A intenção é que o novo convertido ou a pessoa que está entrando, né, começando a participar dessa congregação, desse ajuntamento, dessa reunião de pessoas com a mesma visão, né, com a visão evangelística que a Igreja Embaixada tem, o objetivo é fazer com que essa pessoa aprenda, se envolva com a palavra de Deus, pelo menos de 1 ano e meio a 2 anos. Tá? Por quê? Porque não se aprende assim, sabe? As pessoas acham que se forem aos cultos, né, estão bem. Estão bem, né? Estão bem alimentadas, né? Sentadinhas ali na cadeira, no banquinho da igreja, né? Ovelhinhas gordinhas, né? Só, esquentando a cadeira. O que a gente precisa fazer, né? A gente precisa aprender, que é o que vocês estão fazendo, né? Aprender, depois servir, né? E no serviço liderar, porque o maior sempre é aquele que serve.
Jesus disse aos seus discípulos, né? O maior entre vós é aquele que serve. Então, quanto mais você estiver servindo aos membros da igreja, à sua igreja, tá? Maior é você. Amém? Por mais simples que seja aquilo que você faz, se você estiver servindo, né? O Senhor estará te abençoando. A Igreja Embaixada quer que cada membro tenha como estilo de vida o evangelismo. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus amou a humanidade, né? Amamos a Deus, Deus amou a humanidade, então nós também temos, né? Certamente que amá-la, tá? Lá em Ezequiel 33 está escrito assim, ó: e dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. O que quer dizer isso? Deus não se agrada quando morre uma pessoa que não o conhece, que não teve a oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ou que negou isso um dia. Tá? Qual é o prazer de Deus? Ele tem prazer, né? Ali está escrito, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Né? Esse é o prazer do Senhor Deus, que o perverso se converta do seu caminho e viva. E aí ele diz assim, ó, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Por que haveis de morrer, ó povo de Itapema? Por que haveis de morrer, ó meu vizinho? Ó meu amigo? Ó meu cunhado? Né? Por que haveis de morrer? Aceite o Senhor Jesus e viva. Se converta do seu mau caminho e viva. É isso que o Senhor Deus está dizendo. E o nosso estilo de vida é testemunho, gente, né? Lembra que da outra vez eu falei para vocês que a gente é como uma vitrine? Que as pessoas que não conhecem a Jesus, que não vão à igreja, estão nos olhando. Então, nós temos que ter um estilo de vida evangelístico. Em primeiro lugar, porque Deus amou a humanidade. Em segundo lugar, por obediência, né? E disse-lhes, quem disse isso? Jesus. É aquele versículo que eu falei ainda há pouquinho para vocês. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Que sinais? Primeiro, em meu nome expelirão demônios. Segundo, falarão novas línguas. Terceiro, pegarão em serpentes. Quarto, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Quinto, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Né? Esses sinais nos acompanham. Né? Nós podemos expelir demônios na autoridade do Senhor Jesus. Falar línguas estranhas. Né? Profetizar sobre as pessoas. Se bebermos alguma coisa mortífera, não vai nos fazer mal. Se pegarmos, né? Se passarmos por dificuldades, né? Se o inimigo nos armar ciladas, né? Nós seremos livres. E melhor ainda, se impusermos as nossas mãos sobre os enfermos em oração, eles ficarão curados. São sinais, poderes que o Senhor nos deu. Terceiro, a humanidade tem necessidade de receber a salvação. Assim como nós um dia tivemos essa necessidade, todo homem também tem. Atos 4 diz assim, ó, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
E que nome é esse? O nome do Senhor Jesus. Não há salvação em outro. Foi Ele que morreu na cruz. Amém? Foi Ele que nos substituiu naquela cruz. Outro ponto, outra razão é o valor do homem. Cada pessoa tem o seu valor. Cada pessoa é importante para Deus, por mais simples, por mais pobre, ou por mais rico, por mais snob. Cada pessoa tem o seu valor para Deus. Por quê? Porque cada um de nós foi comprado por preço, como quem diz assim, olha, cada um de vocês foi comprado, sabe, com dinheiro suado, sofrido. Esse dinheiro era o sangue de Jesus, o sangue de um justo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então a gente, tem que glorificar a Deus nessa vida, nesse tempo. Outra razão é porque é uma responsabilidade e ao mesmo tempo é um privilégio ter o evangelismo como um estilo de vida, né? 1 Pedro diz assim: a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Querido e querida, quem foi que falou de Jesus para você? Quem foi essa pessoa ou quais foram as pessoas que plantaram sementes no seu coração? Agradeça a Deus pela vida dessas pessoas. Essas pessoas foram enviadas pelo Espírito Santo para falar com você. É o Espírito Santo que convence, mas ele usa as pessoas. Os anjos queriam fazer isso, mas o Senhor nos deu o privilégio de fazer, de falar para o nosso irmão, para a nossa irmã, para os nossos amigos, nossos conhecidos, familiares ou até para pessoas estranhas, sobre o privilégio e a responsabilidade de servir a Cristo. Mas, junto com isso, ganhar a vida eterna. Quais são os resultados produzidos? O resultado produzido é que você traz a salvação a essas pessoas, a vida eterna a essas pessoas. E Paulo dizia aos romanos assim, pois eu não me envergonho do evangelho não. Por quê? Porque o evangelho de Deus é poder. É poder de Deus para a salvação daquele que crê. E aí ele fala primeiro do judeu e também do grego, como quem diz assim, primeiro, sabe, de um depois de outro, de todas as pessoas, para todas as pessoas. Não importa a origem, não importa a nacionalidade, não importa em que ela tem crido até hoje. O evangelho é poder de Deus para a salvação. Falar do evangelho só consegue falar quem conhece, quem faz escola, quem lê a palavra, quem se enche dela. Se todos os dias eu me encho dessa palavra, se todos os dias eu busco na palavra alguma instrução, por menor que seja, por mais simples que seja, meu coração vai se enchendo dela. E eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso dar o que eu não tenho. Ok? Se eu me alimento de novela, de notícias ruins, de aquilo que sai na mídia, daquilo que está no meu WhatsApp, é disso que eu vou falar. Mas se eu me alimento da palavra, se eu me alimento do evangelho, eu vou estar cheia do poder de Deus. Para quê? Para a salvação das pessoas que me ouvem.
Amém, queridos? Deus abençoe a cada um. Hoje é sábado, à tardinha, né? Se você vai ver esse vídeo hoje ou amanhã, não se esqueça que amanhã tem o culto de Santa Ceia, terça tem GR para alguns, segunda tem escola, né? Não deixe de participar. Segunda-feira, às 20 horas, tem um professor especial para falar sobre o fim dos tempos. Amém, gente? Um grande abraço e até a próxima.